Fala turma, tudo bem? Aqui é o Paulo Silva, e esse é um canal onde eu falo sobre as coisas que eu gosto, que eu acredito e que eu acho que de alguma forma podem ajudar outras pessoas. E hoje eu quero falar sobre um tema de uma experiência recente minha, que é ah, o poder de ressignificar aquilo que te magoou. E eu não sei necessariamente se a palavra certa seria poder, mas talvez a capacidade, a ação, o direcionamento de atitudes de tentar ressignificar aquelas coisas que de alguma forma te incomodaram no passado, sabe? E eu tive uma experiência recente de reencontrar amigos ali de infância, né, do fundamental, etc. E de alguma forma eu sentia algum rancor por essas pessoas, por às vezes alguma coisa que elas falaram, alguma coisa que elas fizeram, e de alguma forma como isso afetou eu ali no momento e criou de certa forma um rancor por essas pessoas e às vezes uma necessidade de, não sei se vingança, mas tanto vingança, mas um afastamento, um julgamento, um distanciamento proposital. E isso aqui, turma, é algo que eu quero expandir mais para frente, mas eu vou trazer esse exemplo aqui de uma maneira mais prática. O ser humano, a gente aprende muito pelas nossas experiências. E as nossas experiências, conforme elas ocorrem, e as experiências elas são tudo, elas são cada instante ali que seu cérebro está agindo. Mas as interações humanas, elas podem ser muito impactantes ali para o seu emocional e para o seu histórico. E a gente vai vivendo. E algumas coisas, elas nos colocam, às vezes, em situações de emoções negativas maiores, de uma pessoa te falou algo que te magoou, ou alguém agiu de alguma forma, você foi traído, você foi ofendido publicamente, alguém de alguma forma intencionalmente abaixou a sua autoestima, ou intencionalmente, ou às vezes sem intenção, né? E às vezes mais por um comportamento da pessoa. Isso vai criando alguns traumas e por um instinto, às vezes, de sobrevivência, de um ser humano que ele é mais primitivo, de um histórico de centenas de milhares de anos primitivo, que faz com que a gente, às vezes, tenha reações exageradas, mas que criam marcas na nossa cabeça, na nossa cognição, na nossa tomada de decisão. Só que muitas coisas que você vive um trauma no passado podem te bloquear de viver e experienciar, às vezes, pela primeira vez, sem contextualizar inconscientemente aquele trauma e viver e ressignificar aquilo de uma maneira mais positiva, né? E eu tive contato com esses meus amigos que de alguma forma eu sentia um certo rancor por eles, né? E foi muito bom, foi uma conversa muito boa, uma conversa muito leve, uma conversa em outro momento da vida, onde eu ri muito, eu me diverti muito, eu me senti muito bem, eu senti vontade de sair com eles de novo, de conversar mais, de me aproximar mais novamente, né? E tudo parte de um processo de você estar numa situação parecida com aquilo que em algum momento foi um problema para você, você olhar aquela situação como um observador e ter uma alta consciência e se conscientizar das suas emoções, porque é muito comum de, por exemplo, eu no passado fui fazer uma apresentação num palco,
Daí eu fiquei extremamente nervoso, eu comecei a gaguejar e eu tenho muito medo agora de subir em palcos. Exemplo hipotético, tá? Isso não é um caso meu. Daí você sobe novamente num palco, você precisa por algum momento da sua vida e vai vir aquelas emoções, aquele pensamento pesado, 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 de coisas ali, e aquilo é tudo muito inconsciente, aquilo vem no seu corpo, não é nem como se você estivesse influenciando, aquilo é muito aquela questão e você tá muito ansioso. E o que eu tentaria e sugeriria, tá? Na prática, a inspiração de tentar se conscientizar da respiração e tentar observar aquela situação como a primeira vez, num modo de olha o que está acontecendo, né? Muitas vezes não tem nada dando errado. Muitas vezes não tem nada dando errado. Você está criando situações hipotéticas na sua cabeça de coisas ali. E quando você olha como observador e respira, tá tudo bem, né? E você não necessariamente vai ser a melhor performance do mundo, mas será que dá pra você lidar com essa situação um pouquinho melhor do que você lidaria se você não tentasse se conscientizar e utilizar algumas maneiras de perceber aquilo como observador pela primeira vez? Sabe? Nunca, às vezes não é sobre resolver completamente o problema, às vezes é tirar um problema de uma nota 8 para uma nota 6. Isso já vai melhorar a sua percepção sobre ele. Entende? E aconteceu isso, né? Ontem, às vezes eu até viro alguns pensamentos de tipo, pô, será que essa pessoa ou ela tá falando isso por conta disso? E eu, não, tá tudo bem, a gente tá trocando uma ideia e tá divertido pra caramba. E você vai se permitindo ressignificar. E quando você ressignifica, tenta, né, trabalha pra ressignificar essas coisas que de alguma forma te magoaram, você vai ressignificando e nas próximas situações aquilo não vai ser mais tão ruim pra você, você vai olhar com outros olhos, vai se permitir viver aquilo e tirar ali as questões positivas e as experiências positivas, mas isso vai também evoluindo uma habilidade através de um exercício prático, que eu não gosto dessa palavra exercício, mas dessa capacidade de fluir em lugares que às vezes você não se sentia confortável e aprender com isso. E cada vez estar mais maleável a olhar a vida, as situações, as experiências de uma perspectiva nova e estar disposto a aprender, sabe? E estar disposto a ampliar a sua ótica, ampliar a sua consciência, talvez. E aprender de alguma forma a olhar para situações de uma maneira menos, não necessariamente que as emoções negativas sejam ruins, mas de uma maneira mais leve e não tão séria para coisas que às vezes nem são tão sérias, sabe? Enfim, eu acho que é isso. Eu diria um adendo. Não descarte a ideia de que às vezes algumas pessoas elas vão ter comportamentos muito abusivos e que de alguma forma vão te impactar muito negativamente. Então, às vezes, essas pessoas você precisa realmente se afastar. Mas não descarte a ideia de que, óbvio, que também isso aqui não é meu caso, tá? Se meus amigos verem isso, vocês não são os maiores cuzões do mundo, não, tá? Mas não descarte a ideia de que em 5 anos você pode rever uma pessoa ou passar por uma situação que te magoou muito e você às vezes pode ressignificar ela, sabe? E isso só vai te fazer bem, porque tem uma frase que fala que o rancor é o veneno que você bebe esperando que vai machucar outra pessoa. E às vezes você pode tirar esse rancor de você, tirar essa mágoa, esse ódio, esse sentimento de vingança e ressignificar algo que no passado foi muito negativo. E eu acredito que isso vai te fazer talvez mais leve, mais feliz com você mesmo e mais conectado com o mundo e o amor. É isso, turma. Tamo junto. Se você gostou, se inscreve, né, pra você não perder outros vídeos.
E dá um joia, porque isso ajuda, né, o canal a ser indicado. E provavelmente indicado para outras pessoas que, assim como você, se você gostou, gostariam também de ouvir essa mensagem. É nóis, turma.